9, tá? Olha lá. Olha lá, tá valendo. Bom dia a todos. Análise real 2, CAP 9, última sessão, sessão 3, aproximações sucessivas e método de Newton. Tá certo? Então, o primeiro conceito que ele introduz aqui é esse conceito de contração. Certo? Vamos colocar aqui na lousa que isso aqui é importante. Uma função f de x em R é uma contração quando existe uma constante k pertencente a 0,1, menor do que 1, né? Tal que módulo de f de y menos f de x menor ou igual a k e módulo de y menos x. Então, vamos lá. F dois pontos de x em R, de x em R, contração, a gente chama de uma contração, C, existe uma constante K pertencente a 0,1, fechado em 0, aberto em 1, então é uma constante não negativa e menor do que 1, né? Ou seja, 0 menor ou igual que K menor do que 1, tal que para ser uma contração, isso aqui tem que acontecer. Módulo de f de y menos f de x, módulo de f de y menos f de x, menor ou igual que k, menor ou igual que k, y menos x. Perdão? K módulo de y menos x. Então, o que isso aqui significa? A primeira confusão que pode surgir é com a questão das funções de Lipschitz, né, que a gente viu no semestre passado. Olha lá o pessoal chegando, dando bom dia a todos. Mas eu deixei aberto aqui esse capítulo 7, justamente para a gente lembrar aqui, né, que pode gerar alguma confusão, quem deu uma estudada lá na época no capítulo 7, com a chamada função de Lipschitz, porque tem uma fórmula muito parecida, na verdade é igual, né? Se eu for mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, uma função, isso aqui voltando aqui no capítulo 7, para comparar, né? Uma função f de x em R chama-se Lipschitziana, quando existe uma constante k maior que 0, né? Que já pode ser igual, né? Uma k maior que 0, chamada constante de Lipschitz, da função f, tal que, mesma fórmula, módulo de f de x menos f de y, menor ou igual que k, módulo de x menos y. Sejam quais forem x, y pertencente a x. Então, aqui no Lipschitziana, a única coisa é k maior que 0. Aqui na contração, é k maior ou igual que 0, menor do que 1. Certo? Aí faltou só eu escrever aqui para terminar, né? Para quaisquer x, y pertencente a x. Então, deixa eu colocar aqui que faltou isso. Vírgula. Para quaisquer x, y pertencentes a x. Tá lá. Então, vocês perceberam que não é a mesma coisa que Lipschitziana. Lipschitziana é k maior que 0. A fórmula aqui é a mesma. Módulo de f menos f menor ou igual que k módulo de x menos y. Módulo de f menos f menor ou igual que k módulo de y menos x. Porém, você viu que a questão do k, você viu que a questão do k, aqui é k maior que 0, e aqui no Lipschitziano é k maior que 0, e nessa contração que ele está colocando agora aqui, é k pertencente a 0,1, fechado em 0, aberto em 1. Então mudou aqui um pouco digamos assim, as possibilidades para o k. Tá? Bom,
para todo xy pertencente a x. Ok, já coloquei aqui. Agora, só para, voltando aqui um pouquinho no Lipschitz, tem uma coisa interessante aqui que ele fala. Ó. A fim de que f de x em R seja Lipschitziana, é necessário o suficiente, quer dizer, equivalente que o quociente f menos f dividido por y menos x seja limitado. Tá? Então, quer dizer, o que é esse quociente aqui? Voltando um pouco ali nas funções convexas, né? Isso aqui é uma corda, é a inclinação de uma corda, certo? É a inclinação de um segmento, de uma corda que eu digo uma secante, né? É a inclinação de um segmento que vai de um ponto xf de x até um ponto yf de y. Isso aqui é inclinação, quer dizer, se a inclinação de uma secante for limitada, de todas as secantes, na verdade, né? Então, o que ó, x diferente de y, vai formar uma secante. Então, acabou, ela é Lipschitziana. Bom, estou falando, lembrando um pouquinho lá do Lipschitz, né? Agora, aqui na contração, o exemplo mais comum de contração é uma função f de em R, derivável no intervalo i, com o módulo da derivada menor ou igual que k, que é menor do que 1, para todo x em i. Tá? Evidentemente, toda contração é uma função uniformemente contínua. Aí vale a pena a gente voltar aqui no capítulo 7 de novo, porque aqui também tem, acho que na mesma página, se bobear, aqui, ó, a função uniformemente contínua, já é um outro conceito, né? A função uniformemente contínua, no conjunto x, quando para todo epsilon maior que zero dado, pode-se obter um delta maior que zero, tal que xy no domínio e módulo de y menos x menor do que delta, se você pegar, então, dois pontos x e y suficientemente próximos, módulo da distância entre eles menor do que delta, isso implica que a distância entre as imagens desses dois pontos, f de y menos f de x, vai ficar menor do que epsilon. Essa é a uniformemente contínua, né? Então, quer dizer, esses conceitos aí, ele faz o comentário aqui, né, relacionando um pouco, ele fala, evidentemente, toda contração é uma função uniformemente contínua. Então, eu vou colocar aqui essas coisas todas de relacionar com esses conceitos, talvez fosse bom a gente colocar aqui numa observação. Observação. A gente tem que lembrar o seguinte, que, então, pelo que ele falou aqui, né, contração implica uniformemente contínua. Né? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, contração implica uniformemente contínua. Que, por sua vez, você deve se lembrar, lá do capítulo 7, implica que é contínua. Nem toda contínua é uniformemente contínua, mas toda uniformemente contínua é contínua. Tá? Agora, lembre-se o seguinte, Lipschitziana também tinha isso aqui, né? Lipschitziana implica uniformemente contínua. Que implica contínua. Agora, a outra coisa que ele falou ali antes é muito interessante também, que é o exemplo, ele fala assim, é o exemplo mais natural de contração. Ele coloca aqui, ó, o exemplo mais comum de contração é uma função f de R derivável no intervalo i, com o módulo da derivada menor ou igual a k menor do que 1. Então, isso aqui permite a gente pensar, vou colocar aqui, ó, observação. Exemplo mais comum de contração. Mais comum de contração. Uma f de em R derivável em I, uma função f, dois pontos, de I em R, derivável em I,
com o módulo da derivada menor ou igual que uma constante que é menor do que 1. Eu já vou fazer um exemplo aqui no GeoGebra. Menor ou igual que k, menor do que 1. Ok? Para todo x. Pertencente aí. Ponto final. Ok? Então, quer dizer, eu imaginei o seguinte. Você pega, por exemplo, a função... pega, por exemplo, aqui a função f de x. Eu imaginei o seguinte. Primeiro eu pensei assim, pega aqui o f de menos 1 em 1. F de menos 1 em 1. Em R. Dada por f de x, porque eu quero que a derivada seja menor do que 1, né? F de x igual a... pode ser x ao quadrado. Qual que é o problema do x ao quadrado? Aí, primeiro problema que surge aqui, né? Mas o que vai acontecer? Se eu pegar x ao quadrado, bom, então isso implica que o f' a derivada vai ser 2x. F' de x vai ser 2x. Evidentemente, nesse intervalo de menos 1 até 1, não vai rolar, né? Porque tem que ser menor do que uma derivada. Quando você pegar aqui x igual a meio, 2 vezes meio já dá 1. Entendeu? E meio está aqui dentro. Então, se você pegar, por exemplo, 0,9, que está aqui dentro, 2 vezes 0,9 é 1,8. 1,8 já é maior do que 1. Então, só para dar alguns exemplos. Então, mas você pode manter essa função, então vamos mudar esse intervalo aqui. Então, esse intervalo seria legal, em vez de ser menos 1 até 1, quer dizer, você tem essa opção, primeira opção, muda esse intervalo, você pode colocar de menos meio até meio. Ou então, pega a função x ao quadrado sobre 2. X ao quadrado sobre 2, a gente poderia fazer isso também. Em vez de pegar, porque daí o que acontece? Se eu pegar a função x ao quadrado dividido por 2, x ao quadrado dividido por 2, aí a derivada vai ficar 2x dividido por 2, que é igual a x, já melhorou. Porque no intervalo menos 1 até 1, só que aí vai ter esse problema, né? Você vai falar, puxa, mas e quando x for 1? Aí a derivada, f' de x, vai ser 1, que não é menor do que 1. Né? Aí alguém poderia pensar, não, já sei. Então eu vou, em vez de deixar intervalo fechado, para não poder pegar 1, eu vou deixar intervalo aberto. Pronto. Aqui, ó, intervalo aberto. Aí nunca vai chegar no 1, então a derivada vai ser sempre menor do que 1. Mas aí, olha só, olha a pop-up aí, gente. Acho que já era, né? Fez um barulhinho de pop-up, mas... Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Se eu pegar intervalo aberto, eu posso pegar o x tão perto de 1 quanto eu queira. Aí vai surgir o problema de que... como é que eu vou arranjar esse k, que vale para todo mundo? Porque se vai chegar tão perto de 1 quanto eu queira, aqui, o x... Quer dizer, essa função aqui, ela pega um xzinho aqui e associa a um x ao quadrado sobre 2 aqui nos reais. E esse xzinho está no intervalo aberto menos 1 até 1. Então, eu posso chegar tão perto de 1 quanto eu queira. Então, essa derivada também vai chegar tão perto de 1 quanto eu queira. E vai acabar que eu nunca vou conseguir aqui um k que está para cima da derivada. Porque se eu pego um k 0,99, eu chego o x 0,999, que já está para cima do 0,99. E a derivada é x, então a derivada também vai dar 0,999. Então, quer dizer, não é só colocar aberto, eu acho que a melhor coisa aqui é a gente fazer o seguinte, deixa a função x ao quadrado sobre 2, pode usar ela, certo? Mas faz um domínio, que é, por exemplo, aí você pode inclusive pegar fechado, se você quiser. Você pega um domínio aqui assim, ó, menos meio até meio. Aí aqui fica uma situação interessante. Vamos fazer aqui no GeoGebra. Pega a função x ao quadrado sobre 2,
x ao quadrado dividido por 2. Olha lá. Opa, mas não, mas é aquele comando... Tem aquele comando... Não, nem vou colocar aquele comando, deixa, pode ficar assim mesmo. Tem aquele comando função, mas vai que a gente precisa depois ver a função em outros pontos, né? Ela já está desenhada aqui. Então, olha lá, menos meio até meio, já está aparecendo. Estou só dando um zoom aqui para aparecer um pouco mais, né? Então, olha lá, ó. Deixa aparecer ali o 0,5, olha lá, apareceu. Então, quer dizer, nós estamos analisando essa função aqui. Deixa eu colocar um pontinho aqui na reta. Deixa eu ver se ficou preso aqui. Ficou. Aqui também ficou preso. Exatamente. Então, indo de meio, aí passa uma reta perpendicular. Pega um ponto ali na interseção. Só para... Isso. Pronto. Agora é só questão de mudar ali um pouquinho o estilo. Só pegar esses pontos aqui, deixar tudo igual, né? Aumenta aqui um pouquinho. Isso. Olha lá. E deixa aberto, porque... Não, deixa fechado. Na verdade, a gente pegou o intervalo fechado, né? Teve isso também. Tá ótimo. Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Quer dizer, então aqui, nessa situação aqui, eu tenho uma função, uma contração. Olha só que interessante. Opa! Nossa, o que é isso aqui que está acontecendo? Porque está selecionado. Nossa, não tinha visto isso. Aqui, agora sim. Menos meio até meio. Tá lá. Quer dizer, aqui nesse intervalo, ignora a parte aqui de fora. Tá? Nesse intervalo, deixa eu colocar o segmento aqui. Segmento que vai daqui até aqui. E a gente pode deixar ele vermelho. Ok? Vamos salvar isso aqui antes que a gente perca. Deixa eu salvar aqui rapidinho. E aqui. Opa. Não, aqui. Isso. Contração. Olha lá, quer dizer, nesse intervalo aqui, a função é uma contração, tá certo? Com certeza aqui a derivada é menor do que, nesse trecho aqui, ela é menor do que 1. Ok? Então tá aí, só para dar um exemplo. Poderia pegar, por exemplo, se fosse a função x ao cubo, olha só que interessante, tá vendo? Se eu simplesmente colocar x ao cubo, a derivada é 3x ao quadrado. Então, não sei, talvez dependendo do ponto, né? A derivada talvez fique maior do que 1, não sei. Então, aí também já não vou garantir. Agora, se a gente colocar x ao cubo sobre 3, aí é certeza que, aconteceu a mesma coisa, ficou até um pouquinho menor as derivadas, né? Então, também aqui dentro desse intervalo de menos meio até meio, é uma contração. Estou dando alguns exemplos para vocês dessa ideia de contração, tá certo? Se você pegasse, por exemplo, a exponencial, vamos dar uma olhada aqui na exponencial. Exponencial de x, né? Cadê? E elevado a x. Olha lá, olha aqui em cima a exponencial. O que acontece com a exponencial? Bom, com certeza, a derivada dela aqui no zero, aqui no x igual a zero, já é 1, né? E nesses pontos aqui, a derivada é até maior do que 1. Então, já não funciona aqui, né? Então, não é contração, pelo menos não nesse intervalo aqui que a gente pegou. Quer dizer, depende da derivada da função, depende do intervalo que você pega. Às vezes você pegando um intervalo mais para lá, né? Você vindo para cá, deixa eu fazer aquele esquema aqui. Às vezes você vindo aqui, se eu deslocasse isso aqui para cá, essa verde deixava de ser contração, e essa exponencial passaria a ser uma contração, entendeu? Então depende também do seu domínio. Eu estou deixando aqui no menos meio até meio, justamente para x ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, esse tipo de função aqui ser contração, tá? Mas, professor, por que esse destaque todo agora para essa
maldita contração aí. O que, que ela tem de tão especial? Bom, ela vai permitir, vamos dizer assim, que a gente enuncie e demonstre esse teorema agora, aqui na sequência. Deixa eu só salvar aqui. Deixa eu só salvar aqui. Gravar. Isso. Agora vem esse teorema aqui, ó, ponto fixo das contrações. Olha só que interessante. Se x contido em R é fechado, por isso mesmo que eu já até coloquei aqui um conjunto fechado. Se você pegar uma função que é uma contração, olha lá, se x contido em R é fechado, então toda contração com domínio e contradomínio em x. Isso aqui é importante. Tá? Deixa eu fazer um comentário aqui. Deixa eu ir colocando esse enunciado aqui na lousa, enquanto a gente já comenta ali. E depois o ponto fixo das contrações vai dar origem ao quê? Ao método de Newton, que é um método numérico para você calcular a raiz de uma função, que a gente já vai ver. Então, quer dizer, uma coisa vai levando a outra. Contração, teorema do ponto fixo da contração, método de Newton. Então, deixa eu colocar aqui. Teorema do ponto fixo das contrações. Está aqui. Então, ele diz o seguinte: x contido em R fechado. Aí você imagina uma função f dois pontos de x em x, f dois pontos de x em x, uma contração. Agora, só fazendo um comentário aqui para vocês, né? Ele não colocou x em y, ele colocou x em x, né? Vou fazer aqui entre parênteses aqui um comentário, né? O que significa esse? Veja, a imagem de uma função, ela está sempre dentro do contradomínio, certo? E quem que seria a imagem dessa função? Seria o f de todos os caras aqui do domínio. Seria f, deixa eu botar aqui, até em laranja aqui, ó. Não é do enunciado, isso aqui é só um comentário à parte aqui. F de x em x, quer dizer, a imagem, que é f de x, tem que estar contida no contradomínio, que é x. Quer dizer, se você não tiver isso aqui, pode dar pau no teorema. Senão ele teria colocado x e y, né? Outra coisa, fechado. Né? Quer dizer, também se o domínio não for um conjunto fechado, mesmo que seja limitado, mas seja um conjunto aberto, tipo -1, 1 aberto, pode dar pau também. E a função tem que ser contração. Ok? Então, são três coisas que estão em jogo aqui. Um domínio, uma função que é uma contração, cuja imagem está contida no próprio domínio, e também, porque no contradomínio sempre está, né? Mas aqui ficou f de x contido em x, quer dizer, a função tem que ser uma contração e a imagem dela tem que estar contida no próprio domínio. E, além disso, o domínio tem que ser fechado. Quer dizer, várias coisas estão sendo colocadas aqui. Aí, o que vai acontecer? Então, a f possui um único ponto fixo, vírgula. Então, f possui... Ah, mas o que é ponto fixo? Já vou te falar. Possui um único ponto fixo. Bom, aí ele até coloca aqui, mais precisamente, isto é, vírgula, fixando qualquer x0 pertencente a x, quer dizer, dado um x0 no domínio, pertencente ao domínio x, que é aquele conjunto fechado, você consegue formar uma sequência de aproximações sucessivas, que é essa sequência aqui. Você vai... temos que a seguinte sequência...
eu vou botar em laranja aqui. x0 é o primeiro termo, vírgula, x1, que é o f de x0, já que x0 pertence ao domínio, né? Então, eu posso fazer f de x0. Aí pega um primeiro termo x0 dentro do domínio, segundo termo da sequência x1, que é f de x0. Está aqui. Próximo termo da sequência x2, que é f do x1. O próximo termo da sequência é um x3, que é f do x2. Olha a sequência que o cara montou. E vai embora. Até chegar num certo xn. De onde veio esse xn? F de xn menos 1. Da onde que aí o que vai acontecer com o xn? Ele vai gerar o xn mais 1. Xn mais 1, que vai ser quem? F desse xn. E continua a sequência, vai embora. Tá? Nós formamos uma sequência aqui. Voltando aqui para a cor, para o giz. Temos a seguinte sequência, quer dizer, isto é, dado um x0 pertencente a x, temos a seguinte sequência que vai convergir para o único ponto do domínio Azinho, tal que f de A igual a A. Esse é o ponto fixo, o Azinho. Temos, acho que é melhor escrever assim, temos que a sequência, temos que a seguinte sequência converge para Azinho pertencente a xão, na verdade, para o único, né? Para o único Azinho pertencente a xão, para o único Azinho pertencente a xão, tal que f de Azinho é igual a Azinho. Quer dizer, esse aqui, entre parênteses, é o ponto fixo. Ponto fixo. Certo? Da contração, f. Bom, e é único. Tá? Então, o que ele, em suma, nesse teorema aqui, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, quando eu tenho uma contração de x em x, e x é um conjunto fechado, então existe apenas um único ponto A, tal que f de A é igual a A. Olha só que interessante isso aqui. E essa sequência aqui vai convergir para esse ponto. Essa sequência de aproximações sucessivas. x0, ok? x1 igual a f de x0, x2 igual a f de x1, x3 igual a f de x2 e assim sucessivamente. Certo? É interessante isso aqui. É interessante. Vamos ver aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Primeiro vamos ver a demonstração, depois a gente faz exemplos disso aí. Que eu já quero matar essa demonstração aqui para não perder tempo. Né? Então, demonstração, ele diz o seguinte, ó. Olha só. Não, tudo bem, você quer ver primeiro um exemplo? Eu tenho essa própria aqui. Vamos apagar aqui um pouco essa x ao cubo, vamos deixar x ao quadrado aqui. Olha só. Olha só, dá uma olhada nisso aqui, ó. Contração, conjunto fechado, menos meio até meio. Tá? E você pode considerar que o domínio dela, você pode considerar que a imagem também é menos meio até meio. Vamos imaginar que a imagem, desculpa, a imagem não, contra-domínio, se aqui o x é menos meio até meio, então aqui eu também tenho que pegar, né, cadê aqui o segmento? Só para, aqui, segmento. Também vou pegar aqui de menos meio até meio. Olha lá, segmento de menos meio até meio. Então, quer dizer, ficou domínio e contra-domínio, ok? Então, pega aqui e coloca esse aqui vermelho, só para ficar igual ao outro. Tá aí. Então, vamos imaginar esse caso aqui, e a função está aqui. X² sobre 2. Então, o que acontece?
Vamos pegar aqui que ele fala aqui de uma sequência que começa no x0 e o x0 pertence ao domínio. Então, vamos imaginar que eu pego a sequência aqui, começando, por exemplo, no 0.4. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou colocar um pontinho aqui para ir representando aonde que a gente está na sequência, né? Então, por exemplo, coloca aqui um ponto, ó. Isso, ponto G, olha aí. Deixa eu aumentar um pouco esse ponto G aqui, calma aí. Aqui, ó. E vamos colocar... Deixa aqui, por exemplo, isso aqui. Aí, só para a gente ir se localizando aqui. Então, por exemplo, eu pego aqui o ponto, venho aqui para o 0.4. Digamos que ele seja o nosso x0. Tá? Deixa eu ir para um rascunho aqui na lousa. E acho que vou ter que abrir a calculadora aqui também para me ajudar, né? Deixa eu pegar a calculadora aqui. A f é x... Eita! A f é x ao quadrado sobre 2. Então, se eu comecei no x0 igual a 0... Só para a gente dar uma olhada aqui como é que funciona. Se eu comecei aqui no x0 igual a 0,4, isso implica que o meu x1 vai ser igual a f de 0,4, que vai ser igual a 0,4 ao quadrado dividido por 2, né? 0,08 deve dar, né? 0,4 ao quadrado, ó, dividido por 2. Olha lá, dá 0,08. Então, esse é o meu x1. Esse é o meu x1. Deu? Então, x0 igual a 0,4, x1 igual a 0,08. Mas isso implica que o meu x2 é igual a f de x1, que é f de 0,08, que é igual a 0,08 ao quadrado dividido por 2, que vai dar igual a quanto? Você já imagina o número que vai dar, né? Você pega isso aqui, beleza. 0,08 eleva ao quadrado, olha lá, igual 0,08 ao quadrado dividido por 2, 0,0032. Então, você já viu o que está acontecendo, né? x2 deu igual, vamos fazer mais um último ali, x2 igual 0,032. Mas isso implica que o x3 é igual f... Não, desculpa, aqui faltou um zero aqui. Desculpa. 0,0032, né? 0,0032. E o x3 vai ser f de 0,0032, que vai ser 0,0032 ao quadrado dividido por 2. Então, o x3 vai dar igual a quanto? x3 vai dar igual a quanto? Se você fizer a conta aqui, ó, 0,08 foi o que a gente fez antes, né? Ao quadrado igual, né? Ele já faz o dividido por 2 aqui, 0, é impressionante. Aí, 0,0032, 0,0032 ao quadrado, olha lá, igual, dividido por 2, olha bem o número que deu, 0,0012, 3, 4, 5 zeros, 512, entendeu? Você já percebeu o que está acontecendo. 0, nem preciso fazer o próximo aqui, 0,5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 512. Certo? E o que você está percebendo aqui? Isso aqui, reticências, ó. Certo? Limite. Eu diria que o limite dessa sequência xn está convergindo para quem, turma? Vamos ver se alguém está acompanhando essa aula aqui. Eu duvido. Vamos ver se o pessoal está aqui. 30 alunos online. Será que alguém vai responder alguma coisa? Eu vou até tomar um suco de caju com Vita-C aqui. O pessoal já era. Essas duas meninas aí. E Eliette também, as 3 meninas. 4, só menina, homem não acompanha essa aula. Vitória. Homem tá tudo dormindo. Olha só, presta atenção. Lara Nicolette tá lá, ó. Olha lá, tá, até pra rir, são só as meninas que dão risada. Não tem, vai isso aqui, ó. Aê, justamente, Pedrão. Me salvou aí, salvou a honra da masculinidade. Olha só, presta atenção. Só que ninguém respondeu para onde que está convergindo essa sequência aqui, das aproximações sucessivas. Está convergindo para onde?
Olha o pessoal morrendo de rir aí, não responde, cara. Thaís, 0. Aê! Aê, só a menina respondendo ali, os caras só rindo. Tá aqui, limite de xn, 0. Certo? Aí você vai falar, pô, então quer dizer que o 0, professor, é o único ponto fixo dessa função? 0,4, veio parar aqui no 0,08, depois no 0,32, depois, quer dizer, já percebeu, né? x0 é 0. x0 é 0. Não, x0 é 0,4, desculpa, x0 é 0,4. x1, 0,08. Veio para cá. Depois, você vê que é bem rápido, né? x2, 0,0032. Veio para cá. Depois o próximo, 0,50512. Já fez isso aqui. Aí mais um pouco e estava já convergindo para 0. Já está convergindo para 0. Né? Então, o que eu quero mostrar isso com... Aí você vai falar, pô, mas o que isso aí tem a ver com ponto fixo? Não, a questão é a seguinte. O único ponto onde f de a é igual a a, dessa função, nesse intervalo, se você prestar atenção, é justamente o 0. F de 0 é igual a 0. Quanto que é 0 ao quadrado dividido por 2? É 0. E não tem nenhum outro ponto aqui nesse intervalo onde isso acontece. Então, ele é um ponto fixo dessa contração. E esse método de aproximações sucessivas converge para esse ponto fixo, tá? Então, antes de fazer a demonstração, eu dei esse exemplo para vocês. Vocês acham que esse exemplo ajudou a enxergar um pouco o que está acontecendo, pessoal? Quer dizer, esses xizinhos vão pingando cada vez mais em direção, não necessariamente ao 0. É que aí, no caso desse exemplo, o 0 é o ponto fixo. Mas você pode estar numa outra função onde o ponto fixo é 1, onde ele é 3. Você entende o que eu estou falando? Então, aqui no caso foi 0. Bom, vamos voltar lá para a demonstração, então. Vamos ver como é que o cara vai demonstrar isso. Aí depois a gente vê mais exemplos. Olha aí. Então, ele escreveu o seguinte. Primeira coisa que ele coloca aqui na demonstração. Ele coloca, deixa eu fechar isso aqui. Ele coloca, em primeiro lugar, tem que seja uma contração, né? Como f é uma contração, vamos considerar isso aqui, que é a definição de contração que ele deu ali em cima na página anterior. Ok. Eu vou escrever assim, como por hipótese f é uma... Como por hipótese... F é contração, então, seja módulo de f de y menos f de x, f de y menos f de x, menor ou igual que k vezes módulo de y menos x. Y menos x, ok? Vírgula. Para quaisquer xy pertencente a x, e o k, intervalo fechado em 0, aberto em 1, que ele tinha dito lá na definição. Para todo xy pertencente a x, e com k fixo, né? E com k fixo maior ou igual que 0, menor do que 1. Menor do que 1. Tá lá, ponto final. Bom, aí ele faz o seguinte, ó. Olha só que curioso isso aqui. Se isso aqui vale, eu posso, para quaisquer xy no x, eu posso pegar o x como sendo xn, esse xn aqui da sequência, e o y como sendo xn mais 1, porque todos esses valores aqui de x, eles estão dentro do x. Porque todos os valores, o x0, que era o primeiro, já tinha sido pego dentro do x. E o x1, x2, x, todos os outros x que vão aparecer, são f de alguma coisa. E f de alguma coisa está dentro do x. Você vê como é importante a questão de ser de x em x. O f de um x aqui tem que estar na imagem que está dentro desse contradomínio, que é o próprio x. Então, o f de qualquer coisa aqui está aqui também. O x0 está aqui e o f de qualquer coisa está aqui. Então, todos eles estão no x. Como essa desigualdade é válida para xy pertencente a x, eu posso se eu quiser, eu posso trocar o x por xn e o y por xn mais 1, porque são dois valores dentro do x, então está valendo. Né?
como xn pertence a x para todo nzinho pertencente aos... mais do que naturais, né? Para todo n pertencente começando no 0. 0, 1, 2 reticências, vírgula. Então, posso substituir aqui na desigualdade. A desigualdade vai ficar... Então, vale, vamos dizer assim, então, vale a seguinte desigualdade. Módulo de... não, eu vou fazer melhor ainda. Porque aqui ele não fala, né? Eu vou fazer assim. Então, tomando x igual a xn e y igual a... não, na verdade, x igual a xn menos 1 e y... Aqui, ó. X igual a xn menos 1 e y igual a xn. Aí o f de x fica xn e o f de y vira f de xn, que é xn mais 1. Isso, deixa eu escrever assim que vai ficar melhor, quer ver? Então, tomando x igual a xn menos 1 e y igual a xn, temos que quem vai ser o f de x? F de x é igual a f de xn menos 1, que é igual a xn, e quem vai ser o f de y? F de y igual a f de xn, que é igual a xn mais 1. Xn mais 1. Ponto final. Então, substituindo na desigualdade, né, daí, voltando lá para a desigualdade, vai ficar módulo de f de y, que é o xn mais 1, menos f de x, que é o xn, é menor ou igual que k vezes o módulo de y menos x, ou seja, de xn menos xn menos 1. xn menos xn menos 1. Fechou. Então, realmente, estou só pegando a definição de contração e pegando dois valores e substituindo nela. E aí surge essa desigualdade. Que aí ele comenta o seguinte. Ponto final. Aí ele comenta o seguinte. Beleza, vale isso aqui. Então, pelo teste de D'Alembert, aí o cara não lembra, né? Você lembra do teste da razão? Teste da razão, teste de D'Alembert, quer dizer... Aqui, ó, CAP 4, né? CAP 4. É 3 ou 4, eu nem me lembro mais. Aqui, ó, vamos abrir os dois na dúvida. Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui, CAP 3. Se você der uma pesquisada aqui, ó, no CAP 3, ele vem falando aqui e tal, né? Daí ele fala o seguinte aqui, ó. Calma que a gente já localiza aqui, ó. Limites de desigualdades e tal. Operações com limites. Olha isso aqui, ó. Aí ele vem vindo aqui. Aí eu lembro que a gente teve uma aula que a gente passou por tudo isso aqui, ó. Olha só, eu acho que é por aqui que ele fala. É que eu não lembro assim de cabeça, olha lá. Tá vendo? Deve ser um pouco mais para frente, então. Aqui é a próxima. Nossa, capítulo 4, página 42. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui, aproximações sucessivas aqui, Luísa. Tá vendo? Eita, olha só. Acho que eu pulei esse exemplo aqui no dia, mas depois a gente vai voltar aqui. Já vou aí na página 42, deixa eu só ver isso aqui, se ele vai falar alguma coisa. Limite de 20, não, você tem razão, é 4. 4. Você falou página 42, né? 39, 40, 41... Ah, você tem razão. Aqui, ó. Opa. Opa. Aqui, ó. Teste de D'Alembert. Parabéns, Luiz. É isso mesmo, página 42. Aqui o teste de D'Alembert, só para lembrar para vocês, quer dizer, o que você faz? Você faz o módulo, você tem uma sequência, diferente de 0, né? E você quer, porque tem a n diferente de 0, porque ele tem aqui no denominador, né? E você quer mostrar
que ela é absolutamente convergente, o que implica que ela é convergente, não a sequência, a série, né? Você quer mostrar que a soma do AN, somatório, para N de 1 até infinito, quer dizer, toda a série, é absolutamente convergente. Então você pega o termo geral, que é o AN, faz o módulo de AN mais 1 dividido por AN, certo? E prova que para todo N, isso aqui é menor ou igual que 1C, que é menor do que 1. E muitas vezes, por exemplo, em equações diferenciais, quando eu estou lá fazendo série de potências com eles, eu já uso direto esse limite aqui. Né? Eu faço o limite e vejo que é menor do que 1, e naquele acaba surgindo um intervalo de ponto x, onde esse limite é menor do que 1, e ele é o intervalo de convergência, é o intervalo onde a série é absolutamente convergente. Então você pode pensar das duas formas. Provei que esse módulo aqui é menor ou igual que 1C menor que 1 para todo N suficientemente grande, ou para todo N. Ou provei que no limite dá menor do que 1. Então acabou, a série é absolutamente convergente. Mas pelo menos a gente se lembrou. Né? Obrigado, Luiz. Deixa eu fechar aqui o 3, deixa só o 4, volta aqui. Então, aí beleza, e como é que eu vou aplicar o teste de D'Alembert a essa série? A série somatória de... Quer dizer, logo pelo teste de D'Alembert, a série, olha bem a série, não é simplesmente somatória do xn, né? É somatória de n igual a 1 até infinito, xn menos xn menos 1. Olha só que é uma consequência natural dessa desigualdade aqui, né? Porque o que vai acontecer? Deixa eu escrever mais passo a passo aqui. Seja a série, agora, considere a série, né? Considere a série, soma infinita, a série, aí ele chama de S, igual a somatória de n igual a 1 até infinito, xn menos xn menos 1. Deixa eu colocar aqui assim. S igual somatória de n igual a 1 até infinito, xn menos xn menos 1. Quer dizer, que é igual a um somatório de AN, que nem aquele lá do enunciado lá do teste de D'Alembert. Só para ficar igual, né? N igual a 1 até infinito a N. Ok? Aí, se a gente for pelo teste de D'Alembert, né? Ponto final. Pelo teste da razão, ponto final. Pelo teste da razão, pelo teste da razão, o que vai acontecer? Eu vou aqui avaliar quanto que é módulo de AN, como ele acabamos de ver lá no enunciado, módulo de AN mais 1 dividido por AN. Só que aí eu percebo o quê? Quem que é o AN mais 1? Seria xn mais 1 menos xn. Xn mais 1 menos xn. Quem que é o dividido por AN? AN é isso aqui. Xn menos xn menos 1. Fechou o módulo. Olha só a situação aqui. Olha a situação aqui. Ok? Aí você vai falar, pô, mas o módulo de Azão por Bzão é a mesma coisa que dá para separar o módulo ali, né? Módulo do de cima menos módulo do de baixo. Então vai ficar módulo de xn mais 1 menos xn. Dividido por módulo de xn menos xn menos 1. Fechou. Quer dizer, porém você tem essa desigualdade aqui, ó. Quer dizer, se eu pegar esse negócio e passar dividindo para o lado de cá, claro que eu tenho que supor que isso aqui não é zero, né? Então, mas tudo bem. Mas se eu passar ele dividindo para o lado de cá, fica menor ou igual que cá. Certo? Então, quer dizer, eu estou pensando assim, né? Porque ele não explicou muito bem ali ele só falou a frase ali na demonstração, mas eu estou entendendo que ele já concluiu que essa série converge pelo teste de D'Alembert por causa dessa linha de raciocínio aqui que eu acabei de explicar para vocês. É só você pegar esse aqui e passar para baixo. Você fala, pô, então isso aqui é menor ou igual que K. Então, quer dizer, conclusão. E detalhe, esse K é menor do que 1.
K é menor do que 1 ainda por cima. Ficou certinho para o teste da razão. Menor que K é menor do que 1. É menor do que 1. Então, fechou perfeito aqui. Ok? Então, portanto, a série S converge. A série converge para S. Então, vou colocar assim. Portanto, a série converge para S. Correto? Então, vamos ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Pelo teste de D'Alembert, essa série aqui é absolutamente convergente, tá? E se é absolutamente convergente, é convergente. Então, converge para S, como ele já escreveu aqui. Ora, a soma dos N primeiros termos da série, a reduzida, né, que a gente chama, soma parcial. Ora, a reduzida Sn da série é. Aí você tem que abrir ali a série, né? Então vamos lá. Então vai ficar, por exemplo, para n igual a 1, vai ficar x1 menos x0. Para n igual a 2, x2 menos x1. Então vai ficar assim. Até chegar no n, porque é Sn. Então vai ficar Sn igual. Aí, primeiro termo seria n igual a 1. Vai ficar x1 menos x0 mais, próximo, x2 menos x1 mais, aí vai, x3 menos x2 mais reticências, vai indo até chegar no último termo, que seria para n, né? Xn menos xn menos 1. O penúltimo termo seria quem? Seria. Você vê que o termo que aparece aqui, primeiro é o segundo depois, né? Então, quer dizer, como o último termo que vai aparecer aqui é xn menos xn menos 1, então significa que esse xn menos 1 aqui, ele era o primeiro termo que tinha aparecido antes. Então aqui é xn menos 1 menos xn menos 2. Tá? Então, o que você percebe? Esse x1 aqui corta com esse menos x1 aqui. Esse x2 aqui corta com esse menos x2 aqui. Esse menos x1 aqui corta com esse menos xn menos 1, corta com esse mais xn menos 1. Esse aqui corta com o que veio antes aqui. Quem restou realmente foi o xn positivo, né? E restou foi o xn positivo e esse menos x0. Então, conclusão. Sn é igual xn menos x0. Só que você já viu que a S é convergente, pelo teste da razão. Daí, tacando o limite dos dois lados, né? Qual é a conclusão? Limite, para n tendendo ao infinito, do Sn é igual limite do xn menos limite de x0, que é x0. Limite do Sn é S. Limite do xn é limite do xn. Limite do x0 é x0. Então, conclusão. O limite do xn da sequência é igual a S mais x0. Vamos ver se é isso que ele vai fazer ali. Eu já estou pulando, já estou fazendo por mim mesmo aqui. Ora, a soma dos n primeiros termos dessa série é xn menos x0. De limite de Sn igual a S, segue-se limite de xn igual a S mais x0, que ele chama de A. Ele chama esse valor aqui de Azinho. É o ponto fixo, né? É para onde convergiu essa sequência aqui, que a gente estava vendo. Que eu até fiz no exemplo lá do x ao quadrado sobre 2. Né? Então, tá lá. Ele chamou já de Azinho. Ótimo. Temos que A pertence a x, porque o conjunto X é fechado. Aí tem que lembrar um pouco do CAP5, né? No CAP5 a gente diz que toda sequência convergente dentro de um conjunto fechado, ela converge para algum elemento dentro do conjunto. Como, por hipótese, x é fechado,
e xn pertence a x1, então o limite da xn, que é o azinho, limite da xn, que é igual a azinho, pertence a x1. Então, que é o domínio da função. Então, você pode falar em f de azinho. Né? Faz sentido. Porque é fechado. Fazendo n tendendo a infinito na igualdade, que define ali a sequência, né? A sequência é essa. Qual é a relação de recorrência que define essa sequência aqui? Xn mais 1 igual a f de xn. Passando o limite dos dois lados, o que você vai obter? Esse aqui vai para azinho, esse aqui vai para f de azinho, porque a função é contínua, né? Então vai ficar assim, ó. Fica assim. Então, tá, deixa eu ir lá para cima. Opa, isso aqui tem que apagar, né? Esse rascunho aqui. Calma aí. Deixa eu só apagar aqui, turma. Pera aí. Pera. Pronto. Então, dessa forma, às vezes a mão fica aqui numa posição que é péssima. Dessa forma, temos que não, tudo bem, temos que o fato de xn mais 1 ser igual, lá do enunciado, né, a f de xn, implica que limite de xn é igual, passando o limite dos dois lados, limite de f de xn. Ok? Mas, porém, já vimos que o limite de xn é a. Limite de xn é igual a A. E f contração implica f contínua. F no enunciado é dito que ela é contração, e ele comentou lá, a gente não demonstrou, mas ele comentou que a contração é uniformemente contínua. E uniformemente contínua implica contínua. F contínua. Tá certo? Daí, vírgula, daí, quer dizer, usando essas duas coisas, dá para você, isso implica, a gente vai, limite de xn igual a limite de f de xn, implica, o limite de xn você troca por a, e o limite de f de xn, como f é contínua, vira f do limite de xn. F do limite de xn. Que implica que a é igual a f de a. Ponto final. Ok? Então ele pega e diz o seguinte aqui, ó. Tem-se que A pertence a X porque o conjunto é fechado, já escrevemos. Fazendo n tendendo a infinito nessa igualdade, passando o limite dos dois lados, como f é contínua, obtém-se A igual a f de A. Agora, então, quer dizer, já provou que a sequência xn é convergente, já provou que ela converge para um A tal que A igual a f de A. O que falta mostrar? Essa palavra aqui, ó, único. Tá? Então, precisamos provar agora que esse Azinho é único. Finalmente, se você tivesse outro ponto, olha só, se você tivesse f de A igual a A e f de B igual a B, então aí ele vai chegar aqui em algum problema. Vamos ver aqui. Vamos colocar assim, prova de que A é único. Esse aqui, quer dizer, esse aqui é o ponto fixo, né? Ponto fixo. Então, prova de que o ponto fixo é único. Prova de que o ponto fixo é único. Então, supõe que tem dois. Supor f de A igual a A e f de B igual a B. Com A diferente de B, né? A diferente de B. Vamos ver o que vai acontecer. Aí ele diz o seguinte, ó. Então, veja, você pode ter, se um é diferente do outro, tem dois, eu posso calcular a distância entre eles. Seria módulo de B menos A. Então, o módulo de B menos A, detalhe,
como você está fazendo f de A e f de B, está implícito aqui que tanto A quanto B pertencem ao domínio x, certo? Então, vou até escrever isso aqui. Então, A, B pertence a x, né? Porque senão não daria para fazer f deles. Logo, módulo de B menos A, aí entra aquela desigualdade, né? Porque a desigualdade vale para quaisquer xy em x, inclusive para Azinho e Bzinho, essa desigualdade aqui. Então, vai ficar módulo de B menos A, que é a mesma coisa, como A é igual a f de A e B é igual a f de B, você pode trocar o B por f de B, quer dizer, esse módulo aqui vai ficar igual a módulo de f de B menos f de A, aí entra a desigualdade, né, que é menor ou igual que K vezes f de B menos f de A, menor ou igual que K vezes B menos A. K vezes B menos A. K vezes B menos A. Desculpa. B menos A. Bom, então, quer dizer, juntando, assim, acabei de chegar à conclusão que módulo de B menos A é menor ou igual que K vezes módulo de B menos A. E é claro que esse K, vamos ver o que ele vai falar do K. Não falou nada, vai falar depois, mas a verdade é a seguinte, né? Tudo bem. O que o K, ele vai fazer uma coisa mais simples aí. O K não é negativo, né? O K com certeza é maior ou igual que zero, pelo que a gente viu lá na definição de contração. Então, eu posso passar ele aqui para o lado esquerdo. Isso aqui implica que vai ficar assim, módulo de B menos A menos K módulo de B menos A, menor ou igual que zero. Coloca o módulo de B menos A em evidência. Isso implica módulo de B menos A, aí você abre parênteses, 1 menos K, menor ou igual que zero. Menor ou igual que zero. E, bom, vou colocar aqui, né? A gente viu que o K está no intervalo fechado em 0, aberto em 1. Então, ele é assim. Correto? Se ele é assim, isso implica, ou seja, o K com certeza é menor do que 1. Né? Por causa disso aqui. Menor do que 1. Se ele é menor do que 1, então o problema aqui é o seguinte, isso aqui está positivo, e isso aqui é maior ou igual que zero, isso aqui é maior ou igual que zero também. Né? Na verdade, esse aqui é estritamente maior que zero, vírgula. Daí, porque ele é menor do que 1, então 1 menos K é maior do que zero. Então, para dar certo essa desigualdade, logo, qual é a única chance que você tem para ter essa desigualdade aqui? Se isso aqui é maior que zero, e isso aqui é maior ou igual que zero, o módulo de B menos A teria que ser igual a zero, o que implica B igual a A. Contradição com isso aqui, né? Então, quer dizer, ou você, como eu escrevi A diferente de B, eu vou dizer contradição. Contradição. Então, quer dizer, outra forma que tem de você fazer isso é não escrever isso aqui, simplesmente concluir que o B tem que ser igual a A, e, portanto, só existe um único ponto fixo. Tá? Eu coloquei a palavra contradição porque eu tinha escrito A diferente de B aqui. Tá? Bom, espero vocês... Tudo bem essa demonstração aí, pessoal? Você acompanhou aí, Luiz Angelina Prigol? Olha só. Beleza, exemplo. Aqui ele vai mostrar, nesses exemplos, ele vai mostrar como que essas hipóteses aqui do teorema do ponto fixo das contradições, daqui a pouco a gente vai ver a aplicação dele, que é o método de Newton. Mas antes vamos discutir ali os exemplos rapidinho. Mas nos exemplos ele vai mostrar como que essas hipóteses aqui são importantes. Por exemplo, olha só esse exemplo sim. A função de R em R, e R é fechado. Lembra que a gente discutiu no CAP 5 lá semestre passado que, se não me engano, vazio é aberto e fechado, e R é aberto e fechado. Vocês se lembram disso? Não? Então, olha só.
f de R em R, dada por f de x igual raiz de 1 mais x ao quadrado. Tá? A derivada dela, f' de x, vamos pegar, ó, vamos fazer esse exemplo aqui é bacana, olha só. Olha só. Observação. Imagina que você pega uma f de R em R, dada por f de x igual a raiz de 1 mais x ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado elevado a meio, tá certo? Então, isso implica que a derivada dela, f' de x, vai ser igual a meio vezes 1 mais x ao quadrado elevado a menos meio vezes 2x. Então, esse 2 corta com esse 2 e a gente fica com f' de x igual a x dividido por 1 mais x ao quadrado raiz. Certo? Sim ou não? Olha o que ele diz aqui. X dividido por raiz de 1 mais x ao quadrado. Certo? Que com certeza cumpre isso aqui. A módulo disso aqui é menor do que 1, pelo seguinte. Módulo disso, o x, isso aqui é menor, estritamente menor do que x dividido por raiz de x ao quadrado, não é isso? Esse é menor do que esse. Tá? Ok? A gente tem isso aqui. Então, o que acontece aqui? Se você que isso aqui, ok. Isso aqui é menor ou igual do que módulo disso aqui. X dividido por raiz de x ao quadrado. Ok? Olha só. Que é igual a módulo de x dividido por módulo de x, que é igual a 1. Então, com isso aqui, eu tento mostrar para vocês que esse f' de x, ele é menor do que 1. Ok? Bom, tudo bem, mas mostrar que esse f' de x é menor do que 1, deixa eu pensar aqui. Ele não é maior do que 0, né? Bom, tudo bem. Não sei se ficou... Isso aqui é verdade, isso que eu fiz, mas ele está dizendo uma coisa mais forte aqui. Ele está dizendo que o módulo do f' de x é menor do que 1. Então tudo bem. Deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu já partir para o módulo aqui. Ó. F' de x igual a isso, tudo bem. Só que agora vamos ver o módulo. Vamos ver a questão do módulo aqui. Eu queria só... Às vezes ele fala alguma coisa rápido assim, né? Então, vírgula, o módulo de f', acho que assim sai. Módulo de f' de x é igual a módulo de x dividido por 1 mais x ao quadrado raiz, certo? Que é igual a módulo de x dividido por módulo disso aqui embaixo, raiz de 1 mais x ao quadrado, que é igual a módulo de x dividido por raiz de 1 mais x ao quadrado. Tá aqui. Certo? Agora, isso aqui é estritamente menor do que módulo de x dividido por raiz de x ao quadrado, que é igual módulo de x dividido por módulo de x, que é igual a 1. Pronto, agora ficou perfeito. Então, significa, juntando aqui as pontas, né? E lembrando que tem um sinal de menor aqui, portanto, o módulo de f' de x é menor
do que 1, ponto final. Certo? Então, quer dizer, o que ele está mostrando para a gente é o seguinte, olha, essa função f de x igual a raiz de 1 mais x ao quadrado, ela é uma função cujo módulo da derivada é menor do que 1. E ele já tinha dito aqui no começo, ó, olha o que ele tinha dito aqui no começo. O exemplo mais comum de contração é uma função que é derivável num certo intervalo i, que a gente viu ali que é derivável em R todo, né, não tem nenhum valor que não dá para derivar. E a derivada dela é menor do que 1. Então, nós acabamos de ver, quer dizer, essa aqui é uma contração. Né? Isso aqui, então, é uma contração. Deixa eu só fazer o gráfico dela aqui para a gente ver no GeoGebra. Deixa eu fazer aqui, calma aí. Como é que seria? SQRT de 1 mais x elevado ao quadrado. Né? Raiz de 1 mais x ao quadrado, cadê? Acho que tem que tirar o zoom aqui. Vou só ver o gráfico aqui. Cadê o gráfico dessa... Olha lá, turma. Olha que lindo o gráfico ali em cima. Olha que lindo esse gráfico, turma. Olha que lindo esse gráfico, turma. Olha ali, ó. Olha que bacana, tá vendo? Já afastou bem aqui. Quer dizer, essa aqui é a função que a gente está discutindo. Tá lá. Você vê, não tem nenhum bico, não tem nenhum salto. Aqui é uma função totalmente, não só contínua, mas derivável. E a derivada em módulo, acabamos de provar aqui na lousa, que é menor do que 1. Então, ela é um exemplo de contração. F é contração. Ou não. Vamos ver aqui. Ó. F é contração. Não, com certeza. Módulo de F' de x, F é contração. E se ela é contração, então vale aquela desigualdade. Né? Daí, como é que era a desigualdade? Módulo de F de y menos F de x é menor ou igual que K vezes y menos x. Para algum K pertencente ao intervalo fechado em 0, aberto em 1. Então, se o K está entre 0 e menor do que 1, então significa que esse termo aqui é estritamente menor do que 1 vezes módulo de y menos x, que é igual a módulo de y menos x. Então, juntando aqui as duas pontas, assim, a gente pode concluir o seguinte, módulo de f de y menos f de x é menor, ou menor igual também, dá para usar os dois, deixa eu ver qual que ele colocou, menor do que módulo de y menos x. Y menos x, ponto final. Bom, para que isso aqui? Porque aí ele diz o seguinte, esse exemplo mostra que a condição, essa que a gente acabou de chegar, módulo de f de y menos f de x, não basta para se obter um ponto fixo. Ok? Veja, mas por que você está falando isso? Porque ela não tem ponto fixo. Ela não possui ponto fixo. Mas f não possui ponto fixo, vírgula, mas f não possui ponto fixo. Por quê? Qual que é a justificativa? Pois f de x, que é raiz de 1 mais x ao quadrado, é maior do que x. Na verdade, isso aqui é maior do que raiz de x ao quadrado, que é igual a módulo de x, que é maior ou igual do que x. Então, juntando as duas pontas, pois, isto é, o f de x é maior do que x. Então, não pode ter ponto fixo, porque ponto fixo significa que você tem ponto fixo. O que ele significa? Ele significa que existe um azinho, tal que f de azinho é igual a azinho. E se para todo x, f de x é maior que x, por causa disso aqui que eu acabei de mostrar, como que você vai ter um azinho tal que f de a igual a? Não tem como. Né? F de x é sempre maior do que x. Então, qualquer azinho que você colocar aqui vai ficar f de azinho maior que azinho, não vai ficar igual. Então, não tem ponto fixo. Não possui ponto fixo. Mas tem a questão aqui você entendeu? Da desigualdade. Bom,
Tudo bem, é uma discussão aqui que ele fez, só para a gente pensar. Vamos ver a outra discussão aqui. Ó. Exemplo 6. Imagina que você tem uma função de 1 mais infinito em R, dada por fx igual a x sobre 2. Ela é uma contração, mas não possui ponto fixo. Isso mostra que, no método das aproximações excessivas, é essencial verificar... Ah, olha só. Aquilo que eu falei, f de x contido em x. Por quê? Então, olha só. Olha que interessante. Vamos fazer ali, ó. Vamos escrever na lousa. F de... O cara pega aqui uma função de 1 em mais infinito, 1 mais infinito em R, dada por... Simples, hein? F de x igual a x sobre 2. X sobre 2. Ponto final. Aí ele diz o seguinte, ó, isso aqui é uma contração. Bom, essa aqui dá para provar na raça, né? Por que ela é uma contração? Vamos ver se satisfaz a desigualdade lá. Módulo de f de y menos f de x é a mesma. O que seria f de y? Seria y sobre 2, menos, o que é f de x? X sobre 2. Isso aqui é igual, coloco o meio em evidência, módulo de meio vezes y menos x, que é igual módulo de meio vezes módulo de y menos x, certo? Módulo de meio vezes o módulo de y menos x. Tá lá. Que é menor ou igual, isso aqui é só você pegar uma coisa menor do que meio. Por exemplo, menor ou igual que 1/4 ou 1/3. Né? Não, desculpa, tem que pegar uma coisa maior, né? Então, 2/3, menor ou igual que 2/3 módulo de y menos x. 0,5 vezes isso é menor do que 0,67 vezes isso, tá? Isso que eu quis dizer. Tá? Então, quer dizer, existe um K, esse aqui é o K, K igual a 2/3. Tá? Existe um K pertencente ao intervalo, K pertence ao intervalo 0, 1, né, aberto, e módulo de f de y menos f de x, menos f de x, menos f de x, é menor ou igual que esse k vezes y menos x. Então, a contração, menor ou igual que k vezes y menos x. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, é uma contração. Acabamos de mostrar que nós estamos aqui diante de uma função que é uma contração, só que ela não é de x em x, né? Ela é de 1 mais infinito em R. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu estou... F de 1 mais infinito em R. Certo? Então, quer dizer, o xão é esse cara aqui. Deixa eu botar em amarelo aqui para comparar. F de xão, que é o 1 até mais infinito, em R. Né? Você entendeu? E a gente tem que ter f de xão contido em xão para ter o teorema das contrações. Só que o que você percebe aqui? Ele não vai estar, né? Porque se eu pegar, olha só, f de xão, no nosso caso, não vai estar contido em xão. Por quê? Se você pegar, por exemplo, f de 1 é igual a meio. F de 1 dá 1 sobre 2, que é meio. E meio não está no xão. Meio está para a esquerda aqui. Entende? Então, ele está observando nesse exemplo que falhou um aspecto lá do teorema, que era o f de x contido em x. A função é uma contração, está provado aqui. Essa aqui é uma contração, acabamos de mostrar. Fizemos uma desigualdade aqui. Porém, f de 1 dá meio, que está fora do xão, porque o xão é de 1 até infinito. Então, não teve isso. Aí, o que ele comenta? Ele comenta que não possui ponto fixo azinho pertencente a 1 mais infinito. Quer dizer, não existe ninguém
nesse intervalo, no domínio dela, tal que f de azinho é igual a azinho. Até para a gente ver isso aqui também, ó. Não possui ponto fixo. Não, antes de escrever, vou... além disso, se você fizer f de x igual a x, isso é equivalente, como f de x é x sobre 2, né? X sobre 2 igual a x, que é equivalente a... Qual é a única chance que isso aqui tem de dar certo? X igual a zero, né? Porque para qualquer x diferente de zero vai dar 1 igual a meio, que é a contradição. Então, isso aqui, equivalente não, isso aqui zero é igual a zero sobre 2, e isso x igual a zero, x igual a zero. Então, quer dizer, não, entre parênteses, não possui ponto fixo em x. Não possui, não tem ponto fixo pertencente a x. Por quê? Porque o zero está fora desse intervalo. Zero não pertence a esse intervalo aqui. Ó. Tá? Então, quer dizer, você vai falar, pô, essa função é uma contração, mas aí não tem ponto fixo. O ponto fixo é zero e o zero está fora do domínio dela. Sim, mas... Porque, na verdade, não destruiu o teorema do ponto fixo da contração. Isso porque no teorema do ponto fixo da contração é f de x em x. Tá certo? E o f de x tem que estar contido no x. Né? Não daria certo a gente escrever aqui 1 mais infinito em 1 mais infinito. Ia ferrar aqui o negócio, porque f de 1 ia dar meio. O 1 está no domínio, ia dar meio. Aí o meio não ia estar no contradomínio. Então ia ter um ponto da imagem que não está no contradomínio, quer dizer... Né? Bom, é essencial verificar que essa condição é satisfeita. Nesse exemplo, não se tem f de 1 mais infinito contido em 1 mais infinito, exatamente. Tá? Bom, estamos chegando aqui no método de Newton, calma aí. Só esse último exemplinho curto aqui. F de 0,1 e 0,1. Aqui, isso aqui é a questão da hipótese de ser fechado, né? Você lembra que aqui dizia que o x tem que ser fechado. Foi a primeira coisa que ele falou. Ou seja, se x contido em R, fechado. Aí ele chega aqui, ele dá um exemplo onde é aberto. F de 0,1 e 0,1, mesma função, x sobre 2. Olha lá, o fato de ser aberto em 0 aqui, tá vendo? Já não vai dar, porque a gente já viu, o ponto fixo tem que ser 0, né? F de x igual a x sobre 2. Tem derivada meio, menor do que 1 em módulo. Mas não possui ponto fixo, pois 0,1 não é fechado. Tá? Bom, um exemplo importante de aproximações sucessivas é o chamado método de Newton para obtenção de valores da raiz. Para obtenção, na verdade, o método de Newton é para você obter a raiz numericamente, né? Para você achar o x, tal que f de x igual a 0. Aí aqui ele fala assim, obtenção de valores aproximados de uma raiz da equação fx igual a 0. Neste método, você tem uma função f de em R, essa f de x aqui, de classe C1, derivada contínua, derivada com derivada contínua, no intervalo I, e a derivada diferente de zero para todo x. Aqui é interessante, né? Porque olha só, o f' vai aparecer no denominador. Né? Então, f' de x diferente de zero para todo x pertencente a I. Tá certo? Aí, aqui estão as aproximações sucessivas. É aquele mesmo esquema que vocês viram lá. Você pega um x0, a partir do x0 você gera um x1, a partir do x1 você gera o x2, a partir do x2 e vai indo. Tá? Só que como que ele funciona? Vamos colocar aqui, para o aluno entender. Ele funciona assim, a fórmula é assim. Método de Newton. Método de Newton. Quer dizer, então vamos lá. Ele coloca, bom, em primeiro lugar você tem que ter uma função, f, aí ele falou aqui que é de I em R, né? E C1 em I. F de I em R, C1, derivável com derivada contínua, a derivada sempre diferente de zero em I, é isso aí.
Tá? E aí você estabelece a seguinte relação de recorrência aqui, ó. Aí você tem isso aqui, ó, ó, exatamente isso aqui, ó. Xn mais 1 igual a xn menos f de xn dividido por f' de xn. Um ponto xn mais 1, xn mais 1 é igual a xn menos, eu já vou explicar por que é isso aqui, f de xn dividido f de xn dividido por f' de xn. Para quem? Para todo n pertencente a, começa no zero, certo? 0, 1, 2, reticências. Vai embora. Ok? Então, é isso aí. Então, acontece esse negócio que ele escreveu aqui. Por exemplo, como começa no n igual a 0, né, vai ficar x1 igual x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Aí, próximo, ele gerou o x0, a partir do x0, surgiu o x1. Aí você faz a mesma conta com x1. x1 menos f de x1 dividido por f' de x1. Surgiu o x2. Pega o x2, mesma coisa. x2 menos f de x2 dividido por f' de x2. Surge o x3, vai embora. Ele diz o seguinte, se essa sequência convergir, e nós já vamos provar em que situação ela converge, se ela convergir essa xn, seu limite, azinho, será uma raiz da equação. Será uma raiz da equação. E ele prova aqui, ó. Se você supor, né? Vamos escrever aqui. Supondo, ainda não provamos que isso aqui converge, mas ou sob quais condições converge, mas supondo xn convergente, isto é, supondo que o limite, supondo que existe azinho pertencente a R, tal que o limite da xn é igual ao azinho, então, aí, quer dizer, você pode tacar limite ali dos dois lados, vai ficar limite da xn mais 1, que é igual ao limite do xn, é igual limite, veja bem, é igual ao limite de xn menos o limite disso aqui, que é limite de uma, e note que ela é C1, ela é contínua, e a derivada dela é contínua, por isso que é importante a hipótese lá do C1. Então, você vai poder passar o limite para dentro, tanto no F quanto no F'. Supondo que o limite de xn é A, aqui vai ficar limite de xn mais 1 é Azinho, igual limite de xn, Azinho, menos limite de f de xn é igual f do limite de xn, e aqui fica f' do limite de xn. Conclusão, né? Isso, ou seja, vai ficar A igual a A menos, qual que é o limite xn? É A. F de A dividido por F' de A. Olha só no que a gente está chegando aqui. Correto? Então, resultado. Olha lá. Da onde você tira que F de A é zero, porque se você cortando aqui o A dos dois lados, né, aqui dá para cancelar, então você fica com zero igual a menos F de A dividido por F' de A. E isso aqui implica necessariamente, para você zerar isso aqui, você sabe que o F' é sempre diferente de zero, né? Então aqui não é zero, aqui é um número diferente de zero, foi dito isso lá em cima. Então o F de A tem que ser igual a zero, ou seja, uma sequência montada dessa forma aqui, que nós vimos, se ela for convergente, o limite dela é um azinho, que é a raiz da função, f de A dá zero. Certo? Então, quer dizer, xn
convergente, aí vai convergir para um azinho, implica, até colocar em amarelo isso aqui para destacar, que é o resumo de tudo que ele falou aqui. Se xn converge para A, então f de A é igual a zero, ponto final. Esse é o método de Newton. Professor, mas da onde que o Newton tirou esse negócio aqui? Ele tirou do seguinte, ó. Ele é o cara que criou derivada. Você pode perceber que isso aqui é como se fosse uma aplicação da derivada. Ah, eu conhecendo a derivada de uma função, eu posso montar uma sequenciazinha que converge para a raiz da função. Tá? Mas da onde que ele tirou essa ideia? Vamos fazer uma óbvia aqui. Ó. Ele tirou essa ideia da... Como que o cara surgiu com essa sequência aqui? Tem muitas sequências que você pode fazer. Porque justamente xn mais 1 igual a xn menos f dividido por f', função dividida pela derivada. Aí você tem que prestar atenção nesse desenho aqui. Ó. Ele vai fazer aqui um comentário, né? Mas antes dele fazer o comentário, seria interessante a gente olhar para esse desenho aqui. Ó. Olha só a ideia dele. Essa aqui é a f de x. Você está vendo que ele estava interessado aqui com esse método dele em chegar no azinho, tal que f de azinho é zero. O que é isso? A raiz, né? Azinho, raiz de f. Ok? Então, o que acontece? Começa com um chute. A raiz está aqui, ó. Olha a raiz aqui, onde a função corta o eixo x. Ah, professor, e se eu chutar x0 bem aqui? Bom, aí, porque você também, eu vou te contar uma coisa, viu? Quer dizer, pode ser que o seu primeiro chute já pega aqui direto na raiz, mas olha bem quantos pontos tem aqui para uma pessoa chutar. A pessoa não tem a menor ideia de onde é que é a raiz, sabe só a fórmula da função. Então a pessoa chuta um x0 qualquer e erra, provavelmente vai errar. Aí o que ela faz? Ah, tá bem, x0. A única coisa que ela sabe é que ela chutou x0 e que você tem a fórmula fx da função que é derivável, a classe C1. Então o que acontece? x0, vamos colocar assim, é o chute inicial. Chute inicial. F é conhecida. Supõe que F é conhecida. Classe C1, F' conhece a derivada também. F' é conhecida. Então, o que você tem com um chute inicial, com a F conhecida, derivável, e você com a F' na mão? O que dá para você fazer? Dá para você calcular essa equação aqui da reta tangente. E o Newton, ele sacou que quando você calcula a equação da reta tangente, é uma outra função que surge. É uma outra função aqui, a função que é a reta tangente. E essa função tem uma raiz que dá para você calcular. E essa raiz vai estar mais perto, mais próxima da raiz que você quer, do que o seu chute inicial. Sob certas condições, isso aqui vai acontecer, que a gente ainda não viu. Mas a ideia é essa, eu chuto, equação da reta tangente. Tem uma raiz aqui, a raiz está mais próxima do que eu quero, chuto de novo essa raiz. Outra reta tangente aqui, a raiz da reta tangente está mais próxima do que eu quero, chuto de novo aqui, outra reta tangente. Então, quer dizer, você vai calculando as retas tangentes e você vai chegando, as raízes das retas tangentes vão chegando perto da tua raiz que você quer, que é a raiz da função. Como, professor? Vamos ver. Vamos ver. Todo mundo sabe, desde a época do ensino médio, como que é a equação da reta tangente. Então, quer dizer, equação da reta tangente à função f em x0. Como é que seria essa equação? Seria y. Repara que essa reta tangente ela passa no ponto x0, f de x0. Então, seria y menos f de x0 igual inclinação da reta, aquele mzinho, coeficiente angular, que no caso é a própria derivada, porque, por definição, né, a derivada é a inclinação da reta tangente à função f no ponto x0. Essa que é a f'. Então, ela é o mzinho aqui da equação da reta. X menos x0. Então, aqui você formou a equação da reta tangente. Se você quiser saber a raiz, aonde essa reta tangente corta o eixo x, seria aqui no caso o x1, você substitui ele aqui e sabe que com certeza o y vai ser zero, porque se é raiz, a altura y é zero.
né? Então fica assim, raiz, ponto final. Raiz da equação da reta tangente. Raiz vai ser 0 no y menos f de x0, compreende? Igual a f' de x0 vezes x1. Ali ele chamou a raiz de x1, então vou usar a notação dele aqui. Vezes x1 menos x0. Olha isso. Olha isso. Aí o que você faz? Faz uma distributiva aqui, né? Faz uma distributiva. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar menos f de x0 igual a x1 vezes f' de x0 menos x0 vezes f' de x0. Legal. Vamos isolar o x1, que é o que a gente quer. A gente já tem o x0, que é o chute inicial. X0 é o chute inicial, a gente quer obter o x1. Então vamos isolar o x1 aqui. Passa esse cara para o lado de lá, vai ficar x0, f de x0, f' de x0, desculpa, f'. x0, f' de x0 menos f de x0 igual a x1, f' de x0. Aí temos a hipótese lá de que o f' é diferente de zero, então pode passar ele dividindo. Então, dividindo dos dois lados por f' de x0, dividiu aqui, dividiu aqui, dividiu aqui. O que você vai descobrir? Você vai descobrir o seguinte. Esse cancela com esse cancela com esse. Conclusão, x1 é igual a x0 menos f de x0, dividido por f' de x0. Pronto, agora surgiu a fórmula que ele está usando ali. Ó. O ponto seguinte é igual ao ponto anterior menos f do ponto anterior dividido pela derivada. Só que aqui eu fiz uma coisa que ali ele não fez, é uma justificativa aqui com as contas, né? Então, quer dizer, vocês entenderam aqui como é que funciona o método de Newton. Vamos voltar ali e ver o que ele... Quer dizer, vocês entenderam qual é a inspiração para ele? É essa ideia de que, eu não sei a raiz, chuto um x0. Calculo a reta tangente nesse x0. Meu próximo chute é a raiz aqui dessa reta tangente, x1. Ainda não é a raiz? Calculo outra, é a reta tangente. Próximo chute. É a raiz aqui. O que você percebeu? x0, x1, x2. Você está cada vez chegando mais perto da raiz que você quer aqui da função. Vocês entenderam a ideia desse método de Newton aqui, turma? Quem entendeu a ideia desse método de Newton? Ninguém ligou. Aê, valeu, Pedro. Pelo menos você está prestando atenção. Renata Maria Lima dos Santos. Vocês já tinham visto, acho que vocês viram isso aí em métodos numéricos, né? Esse método de Newton. Acho que o pessoal estuda lá, né? Já tinha estudado. Até vazou fora. O método de D'Alembert, vimos em C2. Tá, não, tudo bem. Então, olha só. Voltando aqui. O método de Newton resulta da observação de que as raízes da equação f de x igual a zero, as raízes da equação f de x igual a zero, são os pontos fixos dessa função. Então, essa é uma sacada genial. Né? Então, quer dizer, dado uma função f, você monta uma outra função, agora sim, uma função que vai ter pontos fixos e outra, né? Daqui a pouco ele vai falar mais coisa disso aqui. Antes, deixa eu ir senão eu fico me antecipando aqui. Dado uma função f, você quer achar a raiz, você monta uma função n, que é n de f, ela depende da f, que é essa função aqui, n de x igual a x menos f de x sobre f' de x. O número n de x, que é x menos f de x sobre f' de x, é a abscissa do ponto
em que a tangente ao gráfico de f no ponto x encontra o eixo horizontal. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O que eu tinha explicado para você aqui, ó, esse n de x, ele está aqui no lugar do x1. E o que é o x1 que eu mostrei para vocês? Ele é a raiz da reta tangente. Então, você tem a função que você quer achar a raiz, digamos, ela está aqui assim. A função que você quer achar a raiz está aqui assim. Putz, mas agora como é que eu vou fazer isso aqui? Aí o que você faz? Você dá o chute x0, erra a raiz. O x0 vai pegar lá em cima, a raiz está aqui. Aí o que você faz? Reta tangente. Reta tangente. Aí a reta tangente gera esse ponto x1 aqui, que seria o n de x aqui. Ele é a abscissa do ponto em que a tangente encontra o eixo horizontal, ou seja, ele é a raiz aqui da reta tangente. E claro, mas ainda não é a raiz, faz outra tangente, já vai pegar mais próximo. x0, x1, x2, você está convergindo aqui para a raiz. Tá? Bom, acho que todo mundo pegou essa ideia, ele está só explicando aqui. A ideia que motiva o método de Newton é que se a tangente é uma aproximação da curva, então a sua interseção com o eixo x, que é aquela raiz da tangente x1 ali, aproxima a interseção da curva com esse eixo. Isso é, a raiz, o x tal que fx igual a zero. É fácil dar exemplos em que a sequência xn de aproximações de Newton não converge, quer dizer, nem sempre vai ser convergente. Por exemplo, você pega uma função como e elevado a x, que é fácil, né, de calcular a derivada, e elevado a x dividido por e elevado a x. Então, o que acontece? Que vai dar 1. Então, o que acontece? Essa função ela não tem raiz, e elevado a x. Então, se você tentar fazer ali o método de Newton, as contas, não vou fazer aqui, que já é 9 horas da manhã. Tá? Falta só 15 minutos para acabar a aula, eu quero falar outras coisas. Mas, se você testar fazer as contas, você vai ver que não vai convergir, porque, inclusive, a função não tem raiz. E mesmo que a fx igual a zero tenha uma raiz real, a sequência pode divergir. Se você pegar o x0 muito longe da raiz. Quer dizer, você também não pode dar um chute lá no fim do mundo. Que aí pode ser que não convirja. Tá? Outra coisa também que ele não está falando aqui é o seguinte, turma, às vezes a função tem mais de uma raiz. E se tiver mais de uma raiz, dependendo de onde você dá o seu chute inicial x0, vai convergir para uma raiz, mas não vai convergir para outra. Aí um aluno dá um chute x0 aqui mais perto de uma raiz, pim, 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 a sequência converge para aquela raiz A, f de A igual a zero. Mas um outro dá um chute x0 mais lá para frente, ou um negativo, alguma coisa assim, faz o método de Newton, roda ele, pim, 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 vai convergindo já para aquele outra raiz B, diferente de A. Porque tem muitas funções que tem mais de uma raiz, né? Tipo x menos 1 entre parênteses ao quadrado. Não, x menos 1 entre parênteses ao quadrado, não. X vezes x menos 1. X é uma função de segundo grau, x ao quadrado menos x. Ela tem raiz 0 e 1. E é uma parábola assim, boca para cima. Então, se você pegar próximo do zero ali, vai convergir para o zero. Se você pegar próximo do 1, vai convergir para o 1. É bem interessante isso, né? Para onde vai convergir a raiz. Né? Agora, olha só que interessante. Depois você brinca com a função x vezes x menos 1, x ao quadrado menos x. Talvez você tenha ali uma metade, um ponto x igual a meio, que você pegando o chute para a esquerda do meio, vai para a raiz 0. Você pegando para a direita, vai para a raiz 1. Talvez. Faz os testes aí. É uma hipótese. Mas você pode ter uma função tão bizarra que não fica muito claro essa divisa. A partir de qual ponto eu pego o chute inicial para ir para uma raiz e que se eu pegar para o outro lado, o chute inicial vai ir para outra raiz, o método de Newton. Pode ser que tenha uma função bizarra que fica meio caótico o comportamento. Tá certo? Meio... Você não consegue perceber exatamente aonde que está ali o ponto que se... Entendeu? Se eu pegar para a direita, vai para uma raiz do método de Newton, se eu pegar para a esquerda, vai outra. Pensa nisso. Depois eu vou mostrar umas figuras na próxima aula. Essa matéria método numérico, vocês já fizeram, vocês estão careca de saber método de Newton, então não vou nem ficar falando muito disso. Vocês já viram, já todo mundo está sabendo todo esse negócio aqui? Vocês já viram o método de Newton? Ninguém fala nada também. Não, deixa vocês aí, vocês estão sem querer falar nada. Bom, então nem sempre converge, aqui tem a motivação. Existem, evidentemente, infinitas funções cujos pontos fixos... Quer ver? Ó? Existem infinitas funções cujos pontos fixos são as raízes.
Né? Você vai, porque é aquela velha história que eu falei para você, o cara montou essa n de x e a gente provou que realmente, cadê aqui, ó, tinha feito a pró aqui, ó, olha aqui. Se convergir o xn, ele vai convergir para um ponto fixo, né? Começa por aí. Mas teve aqui um momento aqui, eu não sei mais onde é que está ali, o que foi que eu mostrei. O ponto fixo, quer dizer, olha só, vamos supor que o f de x seja vamos supor que o azinho seja uma raiz da f. Se eu fizer n de... é essa conta que faltou fazer. Deixa eu fazer aqui, já entendi. É para você ver que o ponto fixo da n é a raiz da f. Como o método de Newton converge para o ponto fixo, então ele converge para a raiz. Mas é como, né, professor, você sabe que o ponto fixo da n é a raiz da f? Supor azinho raiz de f. Né? Isto é, f de azinho igual a zero. Ele não é ponto fixo da f, ele é ponto fixo da n. N de x igual a x menos f de x dividido por f' de x. Tá? Daí, o que acontece se você substituir o a aqui na n? N de a, quer dizer, você está substituindo a raiz da função f na função n. N de a é igual a azinho menos f de a sobre f' de a. Só que f de a é zero. F de a é zero. Então vai ficar n de a igual a, que implica que a ponto fixo de n. Quer dizer, o que é raiz de f é ponto fixo de n, se n for definida dessa forma aqui. Tá? Agora, olha só o que ele está comentando. Ele está comentando o seguinte, cadê ali? Aquela frase que ele ia falar é importante, olha só. Existem, evidentemente, infinitas funções cujos pontos fixos são as raízes de f, não é só o n. A importância de n reside na rapidez com que as aproximações sucessivas convergem para o azinho, raiz da equação f de x igual a zero, raiz de f, quando converge. Cada xn mais 1 igual a n de xn é um valor aproximado de azinho com cerca do dobro de algarismos decimais exatos. Com cerca do dobro de algarismos decimais exatos. Tá? Ou seja, tem uma certa convergência rápida. Tá? Olha só, esse exemplo dele aqui é interessante, figura 8 aqui. Ó. Ele colocou aqui uma função, né? E evidentemente a raiz dela está no zero. Ele pegou aqui o intervalo menos meio até meio. Ela é a função f de menos meio até meio em r, dada por x menos x ao cubo. A raiz dela zero ali, tá? Óbvio pela figura e óbvio pela fórmula também. Dá para você ver que zero é uma raiz dela. F de zero igual a zero. Se você der como chute inicial no método de Newton, raiz de 5 sobre 5, e aí depois fica como uma tarefa de casa, você fazer as contas, tem que calcular a derivada aqui, vai dar 1 menos 3x ao quadrado, aí joga a raiz de 5 sobre 5 aqui, faz as contas, você vai perceber que o x1 vai ser menos raiz de 5 sobre 5. Aí você joga o x1, ele volta para o raiz de 5 sobre 5, ou seja, o método fica pingando aqui, ó, pim, 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 e não converge para o zero. Ok? Método não converge. É um exemplo de que nem sempre converge. Então, o que ele vai mostrar agora? Isso aqui acho que é a última página já, né, do capítulo. Ele vai mostrar aqui, tem esses aqui são os dois exemplos finais, a matéria termina nesse exemplo 9, né? E tem o exemplo 8, que eu queria discutir com vocês, até porque esse exemplo 8 é uma aplicação do que a gente viu na aula passada, de que a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica. Lembra que a gente usou funções convexas para provar isso aqui? Vai ser usado isso aqui no exemplo 8, mas não vai dar tempo. Antes do exemplo 8, tem a prova do intervalo de convergência do método de Newton, que é importantíssimo. Então, essa prova do intervalo de convergência do método de Newton, e esse exemplo 8 aqui, que eu achei muito interessante, para calcular a raiz enésima de C, que usa um resultado que vem lá das funções convexas, essas duas coisas eu termino de falar com vocês. Hoje é quinta, né? Eu termino de falar na terça, pode ser? Espero que vocês não fiquem muito putos. Agradeço a todos vocês a presença muito legal de vocês hoje aqui na aula de hoje, e eu vou parar de...
Eu vou parar de gravar. O pessoal tá meio puto comigo aqui. Deixa eu parar de gravar.